Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o irmão Nel, chegando mais uma vez para uma conversa rápida. E aproveitando que daqui a alguns minutos inicia-se o domingo de Páscoa, eu quero comentar com vocês o que eu entendo como sendo o principal e mais devastador problema da atualidade do cristianismo. E esse problema, ele já ocorreu lá no início da caminhada da igreja há séculos atrás. E hoje este problema ele vem de forma muito mais influenciadora. E qual é o problema, afinal de contas? Eu vou ler aqui na minha Bíblia o texto que está no Evangelho de São João, no capítulo 1. Diz assim, eu estou com a Bíblia aqui de papel, que eu gosto muito. No capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 9, diz assim: O verbo que era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem a este mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Porém, o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus também não o receberam. Mas a todos que o receberam, todos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. E o Verbo, preste atenção, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Este mesmo evangelista e também apóstolo João, na sua carta universal, na segunda carta universal dele, ele escreve o seguinte, você pode encontrar esse texto lá pertinho do Apocalipse, bem no finalzinho da sua Bíblia. A segunda epístola diz assim, porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aqui ele está se referindo não especificamente ao anticristo escatológico, aquele que vai surgir logo, daqui a pouco, no fim dos tempos, que talvez já esteja até por aí. Mas ele fala aqui do espírito do anticristo, daquilo que se opõe à divindade de Cristo em Jesus, a presença divina em Jesus Cristo. Não aceita que Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. Este é o espírito do anticristo, que nega isto. Aí ele diz assim, então, no versículo 8, olhai por vós mesmos para que não percais o fruto de vosso trabalho, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que se distancia e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Porém, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais, nem tampouco o cumprimente. Ou seja, a igreja no início era radical. Se aquele que se reúne no meio do povo cristão, se identifica como cristão, se reconhece como discípulo de Cristo, mas que não
reconhece a divindade de Cristo, aquele que se diz discípulo, se diz cristão, mas tem dificuldade, ou já esqueceu, ou abandonou, ou nem sabe o que Cristo realmente representa, estará então, nos dias de hoje, num grande problema. Sabe por quê? Vai se tornar vítima de muitas teologias que estão vindo ao encontro das pessoas que no início têm o coração sincero e querem Deus, mas estão arrebatando elas do verdadeiro ensino apostólico. Como João disse, se alguém vem ter convosco e não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem a própria divindade encarnada, que viveu, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Este não é nascido de Deus, porque a base da fé cristã é a ressurreição de Cristo. Porque se não cremos na ressurreição de Cristo, a nossa fé é morta. Por isso que batalhamos na vida e perdemos a batalha para o nosso inimigo, porque não temos a fé na ressurreição de Cristo e nem na nossa própria ressurreição quando Ele se manifestar na sua volta. Então amanhã ou daqui a pouco estaremos no domingo de Páscoa. Esqueça o coelhinho. Volte a sua fé para o Cristo ressuscitado. Experimente uma fé renovada e fortalecida. Aqui é o irmão Nel. Um grande abraço. Feliz Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou e vive e voltará para a sua igreja. Um grande abraço. Até a próxima.